E aí pessoas, aqui quem fala é o Dr. Mystery e eu vou estar apresentando o meu programa hoje no primeiro episódio sobre mentes criminosas. Se liga aí! Todo ser humano, com certeza, já pensou: por que existem psicopatas? Por que será que existem pessoas que matam? Olha, por mais que as pessoas queiram se prender em algo meigo, em coisas amorosas, o ser humano, ele é mais atraído assim no subconsciente, isso é um fato, pelas coisas que são mais podres, pelas coisas que são mais tretosas, bem dizendo. Por isso que você vê muitas vezes mais pessoas filmando um acidente do que procurando ajudar. No caso, isso é muito comum hoje em dia, né? Mas é claro que existem as pessoas boas, com certeza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para se entender a mente psicopata, a mente criminosa, a gente precisa primeiro analisar o porquê que eles estão fazendo isso. Isso é uma coisa bem simples, mas muito simples mesmo. Olha, isso é um assunto que é debatido não só por uma, mas várias universidades em todo o mundo, que falam dentro de teorias de psicólogos, de médicos, de psiquiatras forenses, assim, a respeito do porquê o ser humano mata, o mesmo da sua espécie, muitas vezes até por prazer. Esse assunto, ele é um pouco complexo. Se eu fosse falar todo ele, esse vídeo ia durar horas e horas. Mas, de uma forma bem resumida, eu vou procurar explicar para você. Se você já estuda algo dessa área, vai ser mais fácil você entender. Existem as pessoas que matam simplesmente por matar, por prazer. No caso, esses são os psicopatas. Estudos assim revelam que a cada 100, uma pessoa pode ser psicopata. Ou, no caso, a cada 100 pessoas, também 4. Esse é um debate até hoje, que é muito feito por ONGs de direitos humanos. Mas também a gente pode diferenciar da pessoa que mata por um bem comum, como por exemplo um pai vai salvar a vida do filho. É diferente esse tipo de assassinato. Mas não tem outra forma melhor de exemplificar o que é uma mente assassina, um psicopata, senão vendo a entrevista de um. E agora eu vou mostrar a entrevista do Pedrinho Matador. É um serial killer brasileiro mesmo. Se liga só na entrevista dele com o Marcelo Rezende. Você acha que matou quantas pessoas? No sistema vão uns 40 e pouco, quase 50. E fora? Né? Uns quase 50 também. Então, cara, você pode ver exatamente como o Pedrinho é um psicopata, ou melhor, é um tipo de serial killer que mata por prazer. Por quê? Porque ele acha que esse é a justiça verdadeira. Essa é a forma de executar a justiça verdadeira. Eu não entendi o que ele falou. Porque, de certa forma, vingança é uma forma de justiça sem amor. Mas o Pedrinho, como ele mesmo disse, já matou mais de 40 pessoas na cadeia. Fora, ele alega ter matado mais de 50. Isso é uma coisa assim surpreendente, uma pessoa que matou mais de 100, no caso. Só que o Pedrinho, para ele, isso é o certo. Ou seja, quando a pessoa não consegue distinguir se aquilo é certo ou errado, ela simplesmente faz porque é aquilo que convém para ela, ela passa de psicopata para encefalopata, como diz estudos de psiquiatras forenses. Então, o Pedrinho, ele é um encefalopata. Só que ele também possui, apesar de assim, possuir certos problemas até mesmo neurológicos, ele também é um psicopata. E ele matando por justiça, como ele mesmo diz, ele chegou a matar o próprio pai. Olha só ele explicando como ele matou o pai dele. A morte do próprio pai, isso é real? Foi na prisão, mesmo. Já foi na prisão, quando eu estava no pavilhão 9, na casa de detenção. Eu vim somorear na cadeia pública de Mogi das Cruzes, meu pai já estava preso. Entendeu? Foi a hora que eu arrumei uns cabalachos, um rolo de cobra lá, para me sair da galeria onde eu estava, para ir na galeria onde estava meu pai. Aí o mesmo tanto de peixeirada que ele deu na minha mãe, eu dei nele. Só que eu dei uma a mais, 22, por causa que eu tive que arrancar o bico do coração dele, mas não comi. O senhor arrancou o coração? Só arranquei e joguei fora. A repórter falou demais. Todo mundo diz que o senhor comeu o coração do seu Mentira, pai. você tá ficando doido? Não. Nada. Fiz isso aí não. Não comi. O crime em relação ao seu pai... Eu só tirei porque eu jurei vingança. Mas não que eu comi. Mas não que eu comi. Entendeu? Ele sabe muito bem disso. Entendeu? Com isso tudo a gente pode perceber a mente insana do Pedrinho. Você vê, o pai dele matou a própria mãe e ele foi vingar isso. E, segundo ele mesmo, deu 21 facadas. 21, e a 22ª foi no coração. Agora, se ele comeu ou não, eu não sei realmente, né? Pode ser que sim, pode ser que não.
Mas o cara matou o próprio pai por quê? Por senso de justiça que ele pensava estar sendo o certo a ser executado no momento. Foi um ato de frieza. Mas você pode ver também, como ele diz assim, ele mesmo alega ter executado a primeira pessoa com 13 anos. E era uma pessoa da família também, por vingança. Porque segundo ele, o primo dele acertou um soco nele, quando ele tinha apenas 13 anos, numa briga de rua. E depois, quando o primo dele estava moendo cana, ele simplesmente empurrou uma parte do corpo do primo no moedor. E quando o primo dele estava preso, ele pegou um facão e esfaqueou a parte do corpo que não estava sendo moída. E esse ato, sim, ele mesmo conta com naturalidade. Assim como ele conta o assassinato do pai dele, mas o cara, você pode ver a insanidade presente em todo o quesito mental. E como foi a infância do cara também, essas coisas de fato influenciam muito. Se bem que existem psicopatas que a gente não sabe o que estão presentes no governo, estão presentes na empresa. Em empresas assim que são executivas. Pessoas que gostam de demitir funcionários, agir com frieza. Tudo isso pode ser um índice de psicopatia. É um caso sim a ser estudado. Mas agora a gente vai falar de um outro psicopata que é conhecido no mundo todo. Esse cara não é ninguém menos que Charles Manson, um cara que foi conhecido mundialmente nos anos 60, que foi preso na Califórnia. Ele foi condenado à prisão perpétua e o cara se recusa toda vez que ele é chamado no tribunal para, pelo menos assim, o júri querer ver se ele tem condições de entrar numa condicional. O cara, ele fala coisas desse tipo que você vai ver agora para todo mundo na mídia. Se liga só. I think it. I have it here. I don't need to live in this physical realm. I walk around in the physical realm and I put on the faces and I talk and I play and hang. Yeah, it's just a big act, man. In the spiritual world is where I live. I exist in places you never even dreamed of. You talk about, you know, this little physical realm you live in, guilty and is he in sin? Well, how's your courts guilty? How many people do you think you've hung on the ventilators in the nut wards and forced medication on them? Como você pode ver mesmo, Charles Manson era um cara que não tinha empatia por nada. E o que caracteriza muitos psicopatas é essa falta de empatia. E no caso do Manson, cara, ele simplesmente era uma pessoa muito inteligente. Que na década de 60, onde o movimento hippie era algo muito forte, ele usava da habilidade de persuasão para querer fazer com que jovens, assim como ele, que cresceram com mães prostitutas em bordéis, sem nenhum vínculo familiar forte, fossem induzidos a fazer o que ele quisesse. Essa mente assim possessiva, essa personalidade muitas vezes forte, ou então uma personalidade oculta que força as pessoas a fazer algo que são facilmente induzidas. Esse tipo de mente pode se considerar uma mente psicopata. E no caso de Manson, ele usou das drogas que eram muito comuns na época, né? Como por exemplo a maconha, a cocaína. Manson mesmo usou todo tipo de droga, como consta nos tribunais, né, nos laudos médicos dele dentro da prisão da Califórnia. Ele não se viciava em nada, porque o próprio psicopata ele não se vicia. Porque o que leva as pessoas, o que induz as pessoas a querer usar drogas é querer mudar a realidade. A pessoa fugir da realidade que ela vive e querer viver no mundo interno, no mundo próprio. E o psicopata em si, simplesmente o prazer de induzir as pessoas, porque aquilo que ele vai estar fazendo seria o certo para ele. E no caso de Manson, quando perguntaram para ele o que ele era, quem era ele respondeu simplesmente assim: Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag and 10 or 15 girls. What the hell I want to go off and go to work for? Work for what? Money? I got all the money in the world. I'm the king, man. I run the underworld, guy. I decide who does what and where they do it at. What am I going to run around and act like I'm some teeny bopper somewhere for somebody else's money? I make the money, man. I roll the nickels. The game is mine. I deal the cards. Você vê como o cara é insano.
Você pode ver a partir daí esse jogo de palavras que ele utiliza, essa forma como ele articula tudo para querer manipular o júri, os policiais, os advogados. Isso tudo é uma forma que o Manson faz para querer induzir as pessoas a fazer aquilo que ele quer e que acaba tocando qualquer pessoa que vê ele no subconsciente. É assim que um psicopata age. E você com certeza deve estar se perguntando, mas que porra que o Manson fez para ter tanta repercussão mundial assim e para ser considerado um grande psicopata? Manson, ele não é conhecido pela quantidade de pessoas que ele matou, mas sim pela crueldade dos crimes que ele fez e a forma como ele manipulava as pessoas para agir por ele. Manson não fez nada mais, nada menos do que assassinar a atriz que estava grávida na época, Sharon Tate. Sharon Tate foi uma das atrizes mais renomadas, que era esposa, inclusive, de um diretor muito renomado na época, Roman Polanski. Roman Polanski, assim, ele não se pronunciou muito porque foi uma coisa revoltante naquela década de 60. Porque todas as pessoas que foram induzidas por Manson a fazer aquele crime, não só assassinaram a atriz, como também alguns amigos da família, 6 pessoas. E pegaram as manchas de sangue dos cadáveres e escreveram nas paredes pigs, que significa porcos. É uma atitude um tanto quanto brutal. E isso tudo sim caracteriza a psicopatia de Manson. E não é à toa que o cara chegou a ser condenado à prisão perpétua. Só que ele está vivo até hoje, com 81 anos. E sabe-se lá que fim ele vai ter. Mas, nesse vídeo de hoje, a gente pode perceber um pouco o que é essa insanidade por trás das mentes psicopatas. Será que você não é um psicopata? Não sei. Tomara que não, né? E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like aí. Se você não gostou, poxa, se quiser dá um dislike, mas de preferência dê um like também. E é isso aí, galera. Fiquem ligados aí no canal Pirâmide, cada vez mais vídeo novo na área. E é isso daí. Um abraço.